Está começando mais uma edição do programa CPAD News, um programa de informação, opinião e edificação para a sua vida. E você vai ver no programa de hoje. Aumenta a perseguição a cristãos no mundo. De acordo com dados da Aliança Evangélica Mundial, mais de 200 milhões de cristãos têm direitos negados por causa da sua fé. Na China, perseguição sobe 42%. Estudos recentes desfazem mito de que DNA humano seria 99% semelhante ao dos macacos. Na verdade, proximidade genética pode chegar no máximo a 70%. O pastor e cantor Feliciano Amaral entra para o livro dos recordes. Ele é o cantor que está mais tempo em atividade no mundo. Tudo isso aqui no CPAD News, em 30 segundos. Chegou! CPAD de Portas Abertas. Uma mega promoção com descontos arrasadores de até 70% em livros, bíblias, CDs e DVDs. Mas é somente no sábado, dia 9 de março, de 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Não perca essa oportunidade. Aproveite! Acesse o site cpad.com.br ou ligue para 0800 021 7373. CPAD de Portas Abertas. De acordo com dados da Aliança Evangélica Mundial, aumenta a perseguição a cristãos no mundo. De acordo com a Aliança Evangélica Mundial, mais de 200 milhões de cristãos no mundo estão com seus direitos negados em seus respectivos países pelo simples fato de professarem a fé cristã. E na China, segundo dados da ChinAid, a perseguição aos cristãos subiu 42% em 2012 em comparação com os dados de 2011. Segundo a organização Portas Abertas, com sede nos Estados Unidos, os 10 países em 2013 onde os cristãos mais são perseguidos no mundo são, em ordem, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Afeganistão, Iraque, Somália, Maldivas, Mali, Irã, Iêmen e Eritreia. Em 2011, um levantamento do sociólogo italiano Massimo Introvigni, com base nos dados estatísticos da organização norte-americana Center for Studies of Global Christianity dos Estados Unidos e divulgada na Conferência sobre o Diálogo Interfé Cristão-Judeu-Muçulmano, realizada pela União Europeia em junho de 2011, revelou que na primeira década do século XXI, a média anual de mártires cristãos em todo o mundo era de 160 mil martírios e a previsão para o ano de 2011 era de pelo menos 105 mil cristãos martirizados. Esses dados foram publicados em detalhes no World Christian Encyclopedia dos Estados Unidos e no britânico e centenário Atlas of Global Christianity. Mais detalhes sobre o aumento da perseguição a cristãos na atual edição de março do jornal Mensageiro da Paz. O pastor e cantor batista Feliciano Amaral entra para o livro dos recordes. Aos 92 anos, o pastor Feliciano Amaral está no livro dos recordes como o cantor mais velho no mundo que ainda está na ativa. Feliciano é de Minas Gerais, mora em Pernambuco e veio ao Espírito Santo para fazer um tratamento. No meio evangélico, ele é reconhecido internacionalmente. É autor de muitos dos hinos que canta e já gravou muitos louvores que se tornaram famosos, principalmente nos anos 60 e 70. Ao todo, ele gravou 39 discos que foram transformados em CDs e percorrem gerações. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim. A proteção de sua família está em suas mãos. Estude neste trimestre as lições bíblicas CPAD com o tema A Família Cristã no Século XXI, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. Lições bíblicas, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande. Leve também estudos edificantes para toda a sua família. Revistas para as classes de berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes
pré-adolescente, adolescente, juvenis, jovens e adultos, discipulado. O currículo de escola dominical da CPAD é cuidadosamente elaborado de acordo com cada faixa etária. Cada fase contém seu conteúdo didático desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD ou pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Estudos recentes nos Estados Unidos desfazem mito de que 99% do DNA humano é semelhante ao dos macacos. Um estudo do cientista Todd Preuss, do Centro Nacional Yerkes de Pesquisa de Primatas da Universidade Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, desfaz o mito de que o DNA do ser humano é 99% idêntico ao do chimpanzé. O estudo, intitulado A Evolução do Cérebro Humano, da Descoberta do Gene e a Descoberta do Fenótipo, foi publicado na edição de junho de 2012 da PNAS, a revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Afirma Preuss em seu artigo que, abre aspas, é agora claro que as diferenças genéticas entre humanos e chimpanzés são muito mais extensas do que se pensava. Seus genomas não são 98% ou 99% idênticos, fecha aspas. Apesar do autor desse estudo ser evolucionista, e justamente por isso ele tenta justificar essa margem maior entre o DNA humano e o DNA dos chimpanzés a partir de uma cosmovisão naturalista, fato é que definitivamente caiu o mito da proximidade genética entre seres humanos e macacos. Aliás, alguns especialistas, inclusive dentre eles o geneticista Richard Buggs, da Universidade da Flórida, tem mostrado que essa margem é de 70%, ou seja, apenas 70% do DNA humano se assemelha ao DNA dos símios, dos macacos. Mais informações sobre isso na edição de abril do jornal Mensageiro da Paz. Estamos chegando ao final do programa de hoje, mas nesta semana ainda nós vamos ter uma entrevista exclusiva com o missionário Dagnaldo Pinheiro, da Assembleia de Deus em Uberlândia, Minas Gerais, que vai estar falando sobre a sua experiência no Egito, onde ele esteve durante muitos anos fazendo um trabalho evangelístico, e também vai estar fazendo uma análise sobre o atual contexto social, político e religioso naquele país. Não perca, esta semana ainda, aqui no CPAD News.